Vamos para a solução da questão número 225 do livro 312 Questões de Matemática e Raciocínio Lógico. Você pode acessar a versão gratuita desse livro no link que está disponibilizado na descrição do vídeo. Então diz assim a questão: resolver a seguinte inequação em R, conjunto dos números reais. Está aí a função modular, né? Um quociente de duas funções, 7 menos 2x sobre 4 mais x, né? É menor ou igual a 2. É uma função modular e a gente vai partir para a solução desta questão, ok? Então temos aí a nossa inequação modular, 7 menos 2x sobre 4 mais x menor igual a 2, ou igual a 2. Existe uma informação muito relevante na nossa questão que informa que a solução tem que estar contida dentro do conjunto dos números reais. O que significa isso? Significa que não teremos radical de índice par de número negativo, significa dizer que não teremos divisão por zero, enfim. Toda a solução tem que estar contida nos números reais. Com isso, nós temos que excluir alguns números, algumas possibilidades dessa solução. Para isso, a gente tem que começar a pensar na função quociente que está dentro do módulo desta inequação. Então, eu vou chamar de n de x a função numerador, que é o 7 menos 2x. E vou chamar de d de x a função denominador, dada por 4 mais x. Então, nós temos, então, uma função denominador, uma função quociente, onde nós temos no numerador uma função linear, 7 menos 2x, e no denominador também uma função linear, 4 mais 2x. Também sabemos que a nossa solução tem que estar contida ou pertencente, né, tanto faz, tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Isso é muito importante. Então, olhando para a nossa função quociente, nós temos que atentar para a condição de existência desta função ali dentro do módulo. A condição de existência, para que isso aqui exista, eu não posso ter, analisando bem isso aqui, eu não posso ter denominador igual a zero. Então, a condição de existência é o primeiro passo que a gente tem que perseguir para a solução. Isso é importante. Então, eu tenho que d de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Seja nos números reais, seja nos números complexos, no conjunto dos números complexos, enfim. Mas muito bem. Essa condição de existência, resolvendo isso aqui, a gente vai ter 4 mais x diferente de zero, x diferente de menos 4. Isso é muito importante. Eu já vi muita gente errar problema tanto de equação quanto de inequação por esquecer esse detalhe aqui, o detalhe da condição de existência. Significa dizer que dentro desta função, podem ocorrer quaisquer valores dentro do conjunto R, exceto o número menos 4. Ou seja, temos que ter atenção nessa situação aqui. Prosseguindo então com a nossa inequação, com a nossa solução da inequação, o que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar e vai interpretar os gráficos destas funções, tá? A gente precisa do gráfico destas. Já sabemos que o menos 4 não pode entrar na brincadeira, né? Esse número aí, ele não pertence ao conjunto dos números possíveis dessa solução. E agora a gente vai pensar nessa situação aqui. Porque o que seria o módulo, né? O módulo de uma função. O módulo dessa função quociente. Eu costumo dizer que a função módulo é uma função otimista, tá? A função módulo, ela torna positivo. A gente tem lá que a função modular,
a função modular, ela vai ter uma característica muito interessante. Você não trabalha com a função modular. Nós vamos trabalhar com as possíveis soluções, com as possíveis funções que resultam dessa função modular. Você, quando olha uma função modular, ela não é a função de trabalho. Nós vamos ter que desvendar todas as funções que estão inseridas nessa situação aqui. Pois bem, o módulo torna positiva o resultado da função. Então, qualquer valor que estiver dentro do módulo, tá? Qualquer valor, um valor x dentro desse módulo, eu vou ter sempre um valor positivo. Se x for negativo, o módulo vai tornar isso positivo. Então, o módulo de x é positivo. O valor que entrar ali, um exemplo, se eu tiver módulo de menos 4, o valor disso é mais 4. O módulo de mais 4, o valor disso é mais 4. Ou seja, o valor que estiver ali dentro, o valor que cair aqui dentro, vai ser sempre positivo. Ou seja, uma função modular vai ter sempre uma história. Vamos supor aqui o gráfico de uma função, por exemplo, vamos colocar ali a função do nosso denominador, 4 mais x, y igual a 4 mais x. Como é que está passando essa função? Vamos olhar só para a função 4 mais x. Como é que ela está funcionando ali? Ela está funcionando assim, ó. Ela passa aqui. Não estou ainda resolvendo, só estou mostrando o que vai ser a função modular. Está passando aqui em 4. Ela passa aqui em menos 4. Depois a gente vai ver que esse valor não vai entrar, porque o menos 4 não pertence à condição, mas eu estou só mostrando o que vai acontecer com o nosso módulo. Esse gráfico aqui é y4 mais x. Passar em 4, ele é positivo, né? O coeficiente angular positivo. A raiz dessa brincadeira aqui, a raiz é menos 4, então está assim. Quando eu coloco o módulo nisso, vou colocar aqui em vermelho, quando eu coloco o módulo, olha o que vai acontecer com o gráfico da função. Esse ramo da função aqui, ele vai rebater, ele vai fazer isso, ó, vai ficar positivo. Então, na função modular, 4 mais x, tem um trecho da nossa função, que é o 4 mais x, a função 4 mais x, e vai ter um outro trecho, que é uma outra função, que vai ser o menos x menos 4. Então, eu vou ter duas funções, na verdade, eu tenho duas funções numa função modular. Isso que, nesse caso aqui, numa função linear, eu vou ter duas funções. Esse camarada aqui não existe, aqui debaixo na função modular. Então, se eu olhar para a função modular, eu só vou ter essa situação aqui. Então, observa que a função modular, ela me dá dois ramos. Ela vai me dar essa situação e vai me dar essa situação. Ok? Então, para traçar o gráfico e para resolver esta nossa inequação modular, eu vou precisar do gráfico, eu vou precisar saber o comportamento dessas funções no meu gráfico. Então, o primeiro passo, vamos traçar os gráficos de n de x, o módulo, e o gráfico de d de x. Ok? Então, quem é n de x? N de x é 7 menos 2x. Para traçar o gráfico, o que a gente faz? Tem que descobrir o ponto onde passa em y e o ponto onde passa em x. A raiz, termo independente é 7, passa aqui em 7, termo independente, e coeficiente linear negativo vai passar assim, ó. E vai tocar aqui a raiz. Essa raiz vai ser o quê? 7 meios, né? Vai ficar menos 7. Então, fazendo, vamos lá, fazendo n de x igual a 0, vai ficar 0 igual 7 menos 2x,
menos 2x igual a menos 7, x igual a 7 sobre 2. Então, esse ponto aqui é o ponto 7 sobre 2. Muito bem, eu descobri aqui o gráfico de n de x, mas eu não quero o n de x, eu quero o módulo de n de x. O que vai acontecer? Essa parte do gráfico que está aqui embaixo, na função módulo, vai ficar algo assim, ali vai rebater, vai fazer isso, ó. Então, o meu gráfico, vou dizer assim, o gráfico modular é esse vermelhinho aqui, tá? O gráfico do módulo de n de x, isso aqui em módulo, vai ser essa brincadeira aqui, ok? Vamos agora traçar o gráfico de módulo de d de x. Para isso, a gente chama lá o d de x é igual a 4 mais x. Esse é o nosso d de x puro, não é o módulo ainda, é só d de x. Vamos traçar coeficiente angular positivo, então ela vai estar passando com essa formatação aqui. Vamos traçar aqui, ó. Então aqui é x, aqui é o eixo y, que é o nosso d de x, lembrando sempre que é o d de x, né? Temos aqui essa situação, toca o eixo y, o eixo da função em 4, aqui sem nenhum problema, toca em 4, e vai tocar na raiz, que valor? Fazendo d de x igual a 0, aquela história, né? Fazendo d de x igual a 0, a gente vai ter 4 mais x igual a 0. X igual a menos 4. Olha só que interessante. Ele está dando o valor de x no menos 4. Mas lembra lá que na nossa condição de existência, está dizendo o quê? Que o x tem que ser diferente de 4. Então, é neste momento que a gente tem que ter atenção. Sempre resolver a situação pensando na condição de existência. X tem que ser diferente de 4. Então, aqui ó, vai estar aberto em 4. Em menos 4. Está aberto ali em menos 4. Porque não pode ter esse valor. Então, no meu universo de solução, esse camarada aqui não entra na solução. Os valores de x, ele não existe, ele não pode pertencer, senão ele anula, ele invalida a minha inequação, a nossa inequação lá. Então, vamos lá. Como que traça isso aqui? Vai ficar assim, ó. Coeficiente angular positivo. Ela passa nesse sentido. Esse é o gráfico de 4 mais x. Mas eu não quero o gráfico de 4 mais x. Eu quero o módulo dessa brincadeira. Eu quero o módulo de d de x. É uma função otimista. O que é negativo, então esse ramo que é negativo, ele não vai aparecer aqui. Ele vai ser rebatido para cá, ó. Então tá aqui. Essa é a minha função modular. Vou botar aqui, ó. Ficou meio flamenguinho, mas tudo bem. Ficou ali, ó. Né? O vermelho, que é a função modular d de x. Então, em vermelho é o d de x. Então, ficou algo assim. Tá? Então, a gente tem lá, ó. Esse é o gráfico de d de x. Esse é o gráfico d de x módulo. Esse é o gráfico de n de x módulo. Ok? Agora que nós temos o formato dos dois gráficos, vamos olhar só para o vermelho. Aqui é o... Lembrando lá de novo, ó, em vermelho, o d de x e o n de x. Agora que a gente tem o formato dos gráficos, nós vamos colocar esses gráficos no mesmo plano para a gente identificar as regiões nas quais faremos a divisão, a função quociente. Nós vamos trabalhar as funções em cada um desses limites, em cada uma dessas eras. A gente vai ver isso lá na frente. Vamos continuar. Bom, então colocando esses dois gráficos no mesmo plano cartesiano, vai ficar algo assim. Vamos organizar agora aqui. Organizando o nosso gráfico, né, das inequações, nós temos aí todas as retas, né, todas as funções envolvendo a nossa situação. Então, eu tenho aqui o gráfico de n modular de x, né, o módulo de n de x, e eu tenho o módulo também de d de x. Tenho os dois módulos aqui. Então, eu tenho o primeiro ramo, eu tenho esse ramo aqui,
que é o ramo de uma das funções que a gente vai ter que trabalhar. Tem outro ramo aqui de outra função que tem que ser trabalhada. Observa aqui que a gente, quando estava olhando lá o exercício, a gente estava falando, discutindo o exercício, eu mostrei para vocês essa função. A função aqui, 7 menos 2x sobre 4 mais x, dentro de um módulo. Observa que isso aqui não é uma única função. Esse é o problema da função modular. Não tem uma única função aqui. Na verdade, eu tenho todas essas funções. Olhando assim, eu tenho 4 funções. Eu tenho essa função, que isso aqui é uma função. Eu tenho outra função linear aqui, eu tenho outra função linear aqui, eu tenho outra função linear aqui. Então, na verdade, eu tenho 4 funções lineares para serem trabalhadas dentro da nossa função quociente. A nossa função quociente é dada por quem? É dada por n de x. Vamos lá. A nossa função quociente é essa aqui, ó. N de x sobre d de x. Essa é a nossa função quociente. É isso que a gente vai ter que trabalhar. E para isso, a gente vai ter que identificar as regiões onde isso pode acontecer. Vamos identificar as regiões onde isso pode acontecer. Olha, de infinito a menos 4, eu tenho essa situação aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer a divisão destas duas funções. Ah, mas que função? A função dessa reta aqui. Essa reta aqui é uma função. De menos infinito a menos 4, eu tenho essa divisão dessas duas funções. Opa, eu tenho aqui uma função, não é a d de x é toda essa azul aqui. Na verdade, eu vou ter o quê? Uma função, eu vou ter que estabelecer qual é a função que vai entrar aqui, nesse ramo. Eu vou ter que estabelecer a função que vai entrar neste ramo. Ok? E fazer a divisão dessas duas funções que vão aparecer aqui, de menos infinito a menos 4. Então, de menos infinito a menos 4, aqui de infinito, até aberto em menos 4, aqui aberto em menos 4, eu tenho que resolver essa divisão aqui, dessas duas aqui. Prosseguindo, eu vou ter essa outra situação. De aberto em menos 4 até 7,5, vamos fazer aqui uma... De menos infinito até aqui, ó. Até 7,5. Esse pontinho aqui é o pontinho 7,5. Vamos trabalhar essas duas funções. Eu vou ter que descobrir a equação desta função, que vai entrar aqui, e a função que vai entrar aqui. A função que vai entrar aqui, nesse azulzinho aqui. Então, aqui eu tenho outra função do azul. Esse camarada aqui. Vou fazer a divisão destas duas. E de 7,5 a mais infinito, eu vou fazer, mais infinito, eu vou fazer dessas duas. Eu vou ter que descobrir não é essa aqui é n de x, né? Eu vou ter que descobrir essa função e vou ter que descobrir essa função. Então, nós temos de menos infinito, aqui é o menos infinito, a menos 4. Teremos uma situação aqui entre menos 4, aberto e menos 4, e fechado em 7,5. E teremos a outra situação aqui de 7,5 para mais infinito. Positivo. Aberto e mais infinito. Então, nós temos essas três situações para serem analisadas. Esse ramo aqui da minha função, quem é esse ramo aqui da minha função? Qual é a função desta brincadeira? É o próprio nx, que aparecia lá na minha situação da equação quociente. Da minha função quociente, eu tenho lá um numerador. É o 7 menos 2x. Então, essa daqui é a própria 7 menos 2x. Ora, se essa aqui é a 7 menos 2x, como a função modular é uma função que inverte, né, que torna positivo, eu multipliquei isso aqui porque
aquele ramo negativo, eu multipliquei por menos 1, eu fiquei com esse ramo aqui. É o próprio 7 menos 2x multiplicado por menos 1. Então, esse ramo aqui, esse ramo, ele vai ficar como 2x menos 7. É a função daqui. Então, eu já tenho esse ramo 7 menos 2x e esse ramo 2x menos 7. É multiplicar por menos 1 toda essa brincadeira, porque ele vem para cá, né? Ele vem aqui para baixo, multiplica por menos 1 e rebate. O rebatimento é multiplicar por menos 1. Então, multiplicar por menos 1, tá lá. Então, temos aqui agora. Quem é esse raminho aqui? É o 4 mais 2x. Da minha função denominador, lembrando lá a função denominador, é o próprio 4 mais 2x. Então, aqui, vamos colocar lá, simples, ó, é o 4 mais 2x. Esse ramo aqui azul. E esse aqui vai ser esse ramo aqui negativo rebatido. É isso aqui negativo. Então, vai ficar como? Menos 2x. Menos 2x. Não. 4 mais 2x não. 4 mais x. Peraí. Aqui é 4 mais x. Cancela, calma. Aqui é 4 mais x. Esse ramo aqui é da minha função denominador, o denominador 4 mais x, desculpa. Então, esse ramo aqui, ele vai ser qual? Vai ser o negativo desse, vai ser o menos x menos 4. Então, desse lado, né, nessa região, eu vou fazer essa divisão, 7 menos 2x dividido por menos x menos 4, ou seja, a direita de menos 4. Nessa região, eu continuo ainda esse trecho aqui, vamos fazer esse aqui de central. Esse trecho continua sendo 7 menos 2x. Então, aqui, ó, é o 7 menos 2x. E esse trecho aqui é o trecho 4 mais x. Então, para a gente saber, então, faltou esse centro aqui, 4 mais x. Então, aqui eu vou fazer essa divisão, 7 menos 2x com 4 mais x. E desse lado aqui, finalmente vai ser quem? O 2x menos 7, que é esse ramo, dividido por esse ramo aqui, de 7,5 para cá, sobra esse pedaço aqui da função, que é o 4 mais x. Ok? Bom, então nós já temos aí a situação do gráfico montado com as regiões e as funções que farão parte da nossa função quociente. Então já está tudo separado, é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a divisão dessas funções. Então a gente sabe que a nossa primeira, vamos colocar assim para a gente poder entender melhor. Então a nossa primeira divisão, a nossa primeira função quociente, ela vai ser feita de menos infinito até menos 4. Então, a gente tem essa situação aqui, aberto em 4, sempre, né, aberto aqui em 4. Então, a primeira é 7 menos 2x sobre menos x menos 4 menor ou igual a 2. Essa é a nossa primeira história para se fazer. Então, resolvendo essa história, a gente vai ficar com 7 menos 2x menor ou igual a menos 2x menos 8. Cancela, cancela, cai numa maluquice. 7 menor ou igual a menos 8. Isso aqui, né, essa desigualdade, ela não se verifica. 7 não é igual a menos 8. Né? 7 é menor que menos 8, mas 7 é maior que menos 8. Essa desigualdade aqui, ela não se verificou nessa. Isso aqui é uma maluquice. Então, é indeterminado. Tá? Então, essa já não vale. Na segunda, né, 7 é maior que menos 8. Então, isso aqui, né, na segunda. A segunda, a gente tem um intervalo que é aberto em menos 4 e fechado em 7 meios. Fechado em 7 meios. Qual é a história desse miolo aqui, desse centro aqui da nossa história? Nós temos 7 menos 2x, o quociente, sobre 4 mais x, que é essa retinha aqui, menor ou igual a 2. Resolvendo isso, vai ficar 7 menos 2x, menor ou igual a 8 mais 2x.
8 mais 2x. Resolvendo vai ficar menos 4x menor ou igual a 1. Vai ficar aqui, multiplica por menos 1, multiplicando tudo por menos 1. Inverte, inclusive, o sinal presta atenção aqui, ó, no sinal da desigualdade. Vai ficar 4x maior ou igual a menos 1. X maior ou igual a menos 1/4. Ok? Então, nós temos essa situação aqui. Agora, toma cuidado, porque nós temos sempre que lembrar da nossa questão da condição de existência. Lembra disso aqui, tá? X diferente de menos 4. Então, aqui não tem nenhum problema. X maior ou igual a menos 1/4 não está interferindo em nada. Vamos para a nossa terceira. Nosso terceiro quociente a ser feito. Nosso terceiro quociente diz que é 2x menos 7. 2x menos 7, que é essa daqui, do n de x. Tá? Com essa daqui, dividido por 4 mais x. Menor ou igual a 2. Resolvendo isso, eu tenho 2x menos 7 menor ou igual a 8 mais 2x. Cancela, cancela. Eu tenho que menos 7 menor ou igual a 8. Esse aqui é uma maluquice. Menos 7 menor ou igual a 8, isso aqui não se verifica. Não se verificou essa desigualdade. Também é uma indeterminação. Menos 7 é menor que 8, mas é igual? Não, então é uma indeterminação. A única que está valendo é essa daqui. X maior ou igual a menos 1/4. X maior ou igual a menos 1/4, então eu tenho aqui menos 1/4, maior, está toda essa situação aqui, ó. Onde está o nosso menos 4? O nosso menos 4 está aqui atrás, mas aqui à esquerda, está aberto aqui, ó. Menos 4. Ele nem entra. Então, se eu der somente essa solução aqui, já está verificando e estou, inclusive, excluindo o menos 4. Então, vai ficar o quê? Solução igual a x pertence aos reais. Está o quê? X maior ou igual a menos 1/4. Está aí a solução do nosso problema. Ok? Lembrando sempre que este exercício consta no nosso livro 312 questões de raciocínio lógico e matemática. Está lá na descrição do vídeo. Ok? Um abraço aí a todos e até a próxima resolução.